Estou vivo? Boa noite, meu colega professor. Aqui é o Lucas Carvalho e hoje a gente vai falar de finanças. Isso mesmo, como organizar, como gerir as nossas finanças nesse período de crise, nesse período de quarentena. E especialmente vamos falar com um cara que é o cara que eu consulto quando eu vou falar sobre o assunto, que é também o cara do projeto Finance Yourself, certo? O Guilherme Santos, ele acabou de entrar aqui, então a primeira coisa que eu vou fazer é já convidar ele para participar aqui. Guilherme, se tu puder fazer o convite, aqui, eu fiz um convite para ti aí, é só você aceitar e entrar. Tá aí. Olá, Guilherme, tudo Olá, certo? boa noite. Fala, Lucas, boa noite todo mundo. Bem-vindos, bem-vindas. Como estão vocês por aí, tudo bem? Os professores já estão chegando. Esse Legal. cara, o consultor financeiro e sócio aqui do projeto Professor de Sucesso. O que a gente vai falar hoje, então, Guilherme? Cara, a ideia é dar um breve panorama, assim, uma breve introdução de como estava o Brasil economicamente falando antes dessa crise. Acho que é importante ter um pouco do contexto, tá? Sem falar muita coisa, mas acho que é importante Uhum. ter uma ideia do contexto da economia no geral. Obviamente, o que está acontecendo, enfim, todo mundo está vendo desde que começou a pandemia e todos os desdobramentos, e principalmente o que pode ser feito quanto a isso, né? O que pode ser feito, né, principalmente para os professores, né, como eu também sou professor independente, então tenho acho que algumas experiências também para compartilhar. Então é muito focado, tem um panorama, tem uma introdução, mas acho que é muito focado em dúvidas, perguntas que o pessoal pode vir a ter, de estratégias, de ideias, né, de que podem ser feitas nesse período, porque a crise é agora, né? Ela não é lá na frente, ela já está acontecendo, né? Então, Exato. A gente foi pego aí de surpresa e os sim. professores se encontram numa situação, e agora eu vou até levantar a bola para o Guilherme. Uhum. A gente se encontra numa situação, Guilherme, em que você também, né? Claro, todos os Sim, professores, alguns mais, outros menos, em que houve uma descontinuidade de muitos alunos pelo fato da crise, ou seja, sim, às vezes tu tinha um aluno presencial que ele não aceita tão bem as aulas online, ou às vezes também tu tem um aluno online que perdeu o emprego, ou um aluno online que era autônomo e também não está conseguindo se sustentar tão bem, ou um aluno online que simplesmente está inseguro com o futuro. Então tem esse âmbito de descontinuidade dos alunos, de sim, perder os alunos, e o outro âmbito que é a dificuldade em captar novos alunos. sim, E isso eu tô recebendo muitos relatos, engraçado até, depois a gente pode conversar mais sobre isso, que à medida do tempo que eu estou recebendo muitos relatos de professores que estão com dificuldade de captar alunos, eu continuo recebendo relatos de alunos aqui do Projeto Professor de Sucesso, ou seja, professores alunos, né? uhum. Professores alunos que estão captando seus alunos naturalmente. Sim, Então, por uhum. exemplo, a Lídia até comentou antes ali, ela é uma professora aluna aqui do Projeto Professor de Sucesso, que Tá, ela sempre comparece às lives, etc. Ela falou só na paz, conseguindo muitos alunos. Ela, inclusive, mandou uma mensagem para mim hoje ou ontem de que ela tinha conseguido 4 entrevistas. Então, tem esse lado sim. aí de uma parcela dos professores também. Mas, para você, Guilherme, esses professores, então, que estão sofrendo desses dois maus, de descontinuidade de alunos e dificuldade de captar alunos, o que a gente faz? Bem, primeiro assim, acho que é muito importante tentar ter o máximo possível de calma, tá? A situação é estressante, ok, né? Ninguém falando o que não é. Ok, a situação é difícil, está difícil para todo mundo, o que pode ser feito? É um momento, assim, de muita incerteza, tá? Óbvio que isso está no mundo todo, mas vamos focar aqui no Brasil, porque é aqui que aqui é a nossa realidade. Então, a gente não sabe por quanto tempo isso vai durar, e mesmo que a gente soubesse quando a crise de saúde vai acabar, a gente não sabe exatamente quando os setores da economia vão voltar a estar como antes, né? Então, cada setor da economia, indústria, comércio, serviços, etc., ele vai ter um tempo para voltar ao nível de antes, se é que vai voltar, tá?
Por que eu estou dizendo isso? Porque os nossos alunos, tá, eles estão em todos esses setores. Tem alunos nossos que são empreendedores, tem alunos nossos que estão no setor de indústria, de comércio, de serviços e etc. Então, há uma incerteza grande. A gente dá aula para várias pessoas, né? Para quem trabalha no servidor público, enfim, empresas privadas, ou estudantes, né? Com certeza estudantes que às vezes nem trabalham, mas os pais que às vezes pagam algum curso, trabalham. Então, assim, dá um desconforto, com certeza dá um desconforto grande, tá? Então, o que a gente pode fazer? Eu acho que é importante tentar acompanhar a realidade desses alunos, saber o que está acontecendo, tá? Eu acredito que não dá para tomar nenhuma decisão se você não tiver informação. Então, o que eu quero dizer com isso? Organizar as suas informações operacionais, ou seja, se você é um professor individual, né, você vai ter lá com certeza a sua lista dos alunos, quanto que você cobra de cada um deles, etc. Se possível, como que está a situação deles, né? Coloca lá, ó, esse aqui é uma pessoa que trabalha no setor público, poxa, então o trabalho parece estar um pouco mais estabilizado. Isso aqui tem 2 pessoas que trabalham no setor privado, tem 3 pessoas que ficaram desempregadas do dia para a noite, né? Então, isso vai te dar uma ideia do risco que você está correndo, vai te dar uma ideia boa, eu diria, das possibilidades que você tem que fazer. Porque quanto mais grave, quanto maior o risco, mais difíceis vão ser algumas decisões que você vai ter que tomar, provavelmente, né? E talvez até mais rápido, né? Então, acho que o primeiro é organizar suas informações. Talvez tenham escolas aqui também, tá? Acho possível que tenham escolas aqui também. Então, organizar as informações operacionais e, consequentemente, financeiras do seu negócio, seja da escola, seja das aulas. Então, que outras informações operacionais? Quantos professores eu tenho? Ou se não, eu trabalho sozinho? Qual é a minha taxa de ocupação? Quantas aulas eu consigo dar naquela sala? Eu posso prometer algo que eu vou entregar depois? Tipo, continua me pagando metade do curso e eu entrego essas aulas depois? Não sei se eu posso prometer isso. Porque se eu não tiver disponibilidade física ou de agenda para entregar as aulas que eu estou prometendo agora, além das aulas que eu vou ter daqui 2 ou 3 meses, né? Então, por isso que eu acho que é importante não dar nenhum tiro no pé, né? Os negócios que vocês têm, que nós temos, seja professor independente, seja escola pequena, escola grande, não interessa, eu entendo que são negócios perenes, são negócios que vocês querem, que nós queremos continuar por longo tempo, né? Seja ele nossa ocupação principal ou não. Então, para isso, acho que é muito importante ter muita transparência com os alunos, né? Ter uma comunicação próxima, na medida do possível, para você mapear qual é a sua situação. Minha situação é assim, eu tenho X alunos que estão comigo há mais de 1 ano, então eles já entenderam o valor do curso, eles já estão sabendo, então assim, talvez eles tenham uma possibilidade maior de voltar, ou não, esses alunos eles já estão no final do curso, então talvez eles nem queiram voltar comigo. Você entendeu? Então, alguém falou que analisar cada caso. De fato é. Então, a gente vai tentar dar algumas orientações gerais que façam sentido para a maioria das situações. Mas acho que é importante isso, ter organização, ter cautela, e aí analisar o que é possível fazer para você continuar na mente do aluno, né? Continuar oferecendo algum serviço, seja online, ou seja, daqui a algum tempo, né, as aulas talvez possam voltar, enfim, mas talvez esse tempo demore. Então a gente vai falar como passar por essa questão financeira também, caso demore ainda mais, os seus alunos não voltem a fazer aulas com você, né? Exato. E eu acho que nesse momento, a última coisa que você pode fazer, professor, é ignorar essa situação. Eu vejo que tem uma parcela dos professores que estão ignorando, estão pensando que é só um pequeno período, estou esperando deixar passar, estou esperando, quando voltar, vai voltar melhor, então, eu vou atrasar algumas contas agora, eu vou, não vou ganhar tanto dinheiro agora, mas depois eu vou. Então, a última coisa que você pode fazer é isso. Não ignore essa situação. Por isso que eu trouxe essa live aqui, por isso que eu trouxe o Guilherme aqui para conversar com a gente. Agora, fazer um recadinho rápido. Você que está assistindo essa live, deixa um coraçãozinho aqui, aliás, vários coraçãozinhos, por quê? Porque daí o Instagram ele vai divulgar essa live para os outros seguidores aqui do Projeto Professor de Sucesso. E a gente vai conseguir ajudar mais professores assim. É isso aí.
beleza? E também deixa um emoji, comenta alguma coisa aqui embaixo, comenta a sua dúvida, comenta se está te ajudando ou não até agora, que também vai ajudar bastante, beleza? Isso aí. E então a gente falou sobre analisar, né? Analisar o nosso modelo de negócio, né? Sim. Sendo ele, você um professor individual, um professor particular autônomo ou uma escola. E o que tu acha que seria importante para analisar os tópicos ou os elementos de análise? Sim, vamos focar então, se tem alguns elementos operacionais, vamos focar então na parte financeira, né? Seja você uma pessoa, um profissional autônomo, seja você um dono de escola, você precisa entender como que está a sua saúde financeira, né? Não tem muito segredo, ou seja, se você é pessoa física, né? Se você tem uma reserva de emergência, se às vezes o seu trabalho como professor, como professora ainda é o seu trabalho principal, talvez não, né? Então depende das suas despesas para os próximos meses, as suas despesas básicas de toda pessoa física, de alimentação, moradia, basicamente, enfim, as outras coisas. Analisar como que está a sua saúde financeira, se você tem uma reserva de emergência, se você tinha alguma dívida, que você fez um compromisso, né, de pagar aí um financiamento, um tipo de coisa assim. Quanto mais delicada for a situação financeira, mais cuidado você tem que tomar, mais talvez gastos você tenha que cortar, mais você tem que mexer no seu padrão de vida, por exemplo, né? Então acho que a primeira é saber aonde você está. Então qual que é a sua situação hoje? Então tá, esse mês é isso, e você tentar ao máximo projetar esses meses, essa situação financeira para os próximos meses. Tá, mas eu não sei quando vai voltar. Ninguém sabe. Ninguém sabe quando vai voltar, se vai voltar ao normal, né? O que vai ser o novo normal, né? A gente realmente não sabe. Mas trabalhe com 1 ou 2 cenários, né? Se metade dos meus alunos cancelarem e não voltarem em 2 meses, bem, minha situação vai ser essa. Bem, se 10% dos meus alunos cancelarem e não voltarem, minha situação vai ser essa, né? Então, eu faço simuladores no Excel, enfim, então, só que aí tem que ser customizado para cada um, né? Para você ter alguma base para apoiar suas decisões, tá? Então, eu diria que as informações principal é essa, você saber quanto com as despesas obrigatórias que você vai ter, sejam elas de moradia, alimentação, ou seja, alguma dívida, eventualmente, algum financiamento, negociar, né? Negociar com fornecedores, eventualmente, negociar, às vezes, um aluguel, assim, tá todo mundo meio que nessa vibe, né? Na medida do possível, flexibilizar pagamentos, flexibilizar valores, etc. Então, acho que começa aí. Começa em organizar suas informações de receitas e de despesas, não só as desse mês, não só as do mês passado, que acho que isso também é importante, mas você fazer uma projeção, porque é daqui para frente que você vai tomar as decisões que vão sustentar ou não o seu negócio, entendeu? Então tem que começar daí. E não é mental, viu, pessoal? É escrita, é pegar um papel ou uma planilha do Excel e colocar. Não adianta ficar pensando assim, não, eu acho que eu sobrevivo 3 meses. Se eu juntar aqui... Coloca no papel, coloca no papel ou na planilha, enfim, mas assim, documenta isso de alguma forma, ou num aplicativo, enfim. Eu sugiro planilhas que são fáceis de calcular, de usar e etc. Mas enfim, pode ser um papel, pode ser um caderno com as suas receitas e despesas, não tem problema, tá? A ferramenta não é importante, mas o exercício de se fazer isso é importante, tá? Porque a gente está num momento sensível de instabilidade, de incerteza e aí cada aluno, cada aluna vai dar um determinado valor para o nosso trabalho como professor quando essa crise acabar. Tem gente que vai querer voltar, nossa, poxa, agora eu preciso mais do que nunca, né? Agora eu preciso estudar esse curso, seja um curso de língua, seja um curso técnico, boa noite, Beto, seja o que curso, eu preciso voltar de imediato. Não, agora as minhas finanças bagunçaram, esse curso que eu estava fazendo com esse professor X ou com essa escola Y, bem, não é a prioridade para mim, entendeu? Então, tente estar perto do seu cliente para você entender qual é a realidade dele, para você entender a realidade do seu público, né? Para você tentar mensurar e fazer esses cenários. Se for assim, vai acontecer isso. Se for assim, vai acontecer isso. Quanto que está a minha reserva de emergência, né? Ou se for uma escola, né?
meu capital de giro, ou meu fluxo de caixa. Né? As empresas estão conseguindo renegociar pagamentos, suspender salários, né? Pessoas físicas também estão recebendo benefícios do governo. Então, tem uma série de coisas acontecendo, como isso é uma crise muito grande, tem uma série de movimentações acontecendo, seja para as pessoas físicas, seja para as pessoas jurídicas, né? Iniciativas ou do governo, ou da iniciativa privada, para tentar ajudar as pessoas nisso. Então, tem que ver onde você se encaixa para buscar esses auxílios, né? Exato, exato. E uma coisa muito interessante, eu tenho algumas coisinhas para comentar. Uma delas, tu falou sobre que ninguém sabe o que vai acontecer a partir daqui. E quem disser que tem a resposta exata, essa pessoa está mentindo. Achismo não, né? Tu até me corrigiu. São projeções que a gente faz, Sim. com base em ideias, né? E eu gosto, eu estou botando, me corrigir se eu estiver errado, para fazer os meus cálculos da minha organização financeira, eu estou colocando 3 projeções. Tá. Uma projeção de 3 meses, que na verdade era 3 meses a partir da metade de março, a gente já avançou um mês, mas eu acho que essa projeção é super otimista, provavelmente não vai acontecer só 3 meses. Uma projeção de 6 meses, a partir do mês de março, e uma projeção de até o final do ano, né? De 2020, para, digamos assim, o auge dessa crise passar. Então seria um bom início, daqui a pouco, você estabelecer essas projeções. Para que servem essas projeções, Lucas? Colocar no papel. Se eu não tiver como atender presencialmente meus alunos até o final do ano, o que eu preciso fazer para remodelar, para vender outro produto que dê para fazer online, para os alunos que eu tenho estão dando para me manter, não está dando para me manter, se eu perdi todos os alunos, tem que reestruturar a coisa e fazer tudo de novo, e captar os alunos novos, ou se alguns alunos saíram, vou ter que convencer aqueles que saíram a voltar, mesmo não sendo aula presencial. Então você vai ter que agir, e para isso que serve essa previsão. Exato, exato. Acho que é importante ficar claro assim, por exemplo, nesse exemplo que você falou, 3, 6 ou 9 meses. O que você quer dizer exatamente? É que em 3 meses a quarentena vai acabar, ou que em 3 meses, ou 6 ou 9, a economia vai voltar a ser o que era antes? São coisas totalmente diferentes. Acho que é isso que é importante ter essa clareza, né? Quando você fala, daqui pode ser um cenário super otimista, 3 meses, 6 ou 9, legal, acho bem interessante, só que é aquilo que eu falei. Em 3 meses pode ser que, beleza, a curva achatou, tá comprovado, os estudos médicos, né, os estudos médicos ou clínicos foram feitos pelo Ministério da Saúde, etc. Então vamos dizer assim, a quarentena vai acabar, tá? Vamos dizer que isso aconteça. Até as pessoas voltarem, né, isso leva um tempo. E tem outra coisa, as pessoas as pessoas, todos nós, quando a gente voltar a fazer a maioria das coisas que a gente fazia antes, do jeito que a gente fazia, talvez, a gente vai voltar mais receoso, né? A gente vai voltar não só do lado financeiro, tá? Em questão dos gastos que a gente tinha antes, e talvez, olha, eu não tinha uma reserva de emergência, e eu passei um grande aperto nesse momento, eu perdi clientes, ou eu fui demitido, ou meu contrato de trabalho foi suspenso, eu tinha dívidas, enfim. Então, o planejamento financeiro pode ser uma das coisas que as pessoas se voltem para controlar melhor, tá? É possível. Então, dependendo do que for acontecer, do que continuar acontecendo nesse período, as pessoas vão voltar diferente, tá? Então essa que é a questão. A questão de saúde é uma. A atividade econômica dos seus clientes, aliás, dos nossos clientes, né, que eu também sou autônomo, a atividade vai ser diferente. Então, várias pessoas vão, agora eu preciso fazer esse curso, como eu falei antes, agora eu preciso fazer esse curso, agora eu preciso fazer esse idioma, seja lá o que for, e para outras pessoas não vai ser tão importante assim. Entendeu? Então, a questão que a gente está falando aqui não é uma questão apenas financeira. A questão financeira é uma consequência, mas a gente está falando de uma questão do modelo de negócio. A gente está falando da sustentabilidade de um modelo de negócio X que nós temos, né, seja a escola, seja professor individual, e a continuidade desse modelo de negócio num novo ambiente que ninguém sabe como vai ser.
entendeu? Exato. Então precisa ter muita flexibilidade, entendeu? Muita resiliência, flexibilidade e um fluxo de caixa, uma reserva, seja na pessoa física ou na pessoa jurídica, que enquanto você não faz essas coisas que você comentou, né, de vamos focar no online, vamos fazer uma migração que não estava nos planos, mas agora a gente vai precisar fazer. Então, você precisa estar próximo do seu cliente para entender o que vai ser, o que faz sentido você focar, né? Que nem aqui a Rose, né? Música é a primeira coisa que param de fazer em uma crise. Me deixa triste isso, porque eu também sou músico, mas embora não um profissional. E, então, é provável que sim, né? A não ser que sejam pessoas que estavam estudando para serem profissionais da música mesmo, é possível que sim. E aí, qual que vai ser a nova habilidade que você, de repente, vai desenvolver? Qual é o novo serviço que você vai desenvolver para poder suprir aquela carência de alunos que você até então não tinha? Entendeu? Então, o desafio, o financeiro é a consequência, né? Mas o que a gente está falando é de algo que não é apenas financeiro, né? Um pouco mais estrutural, talvez, não sei em que nível, né? O quão profundo vai É, ser isso. cada professor é um professor de alguma coisa aqui. A gente tem um pessoal nos vendo e vai ter professores de diferentes áreas e cada área vai ser afetada de um jeito Exato. completamente diferente. Por exemplo, a minha esposa aqui, ela é professora de dança de salão. E a dança Legal. de salão é pautada, estruturada em bailes de dança de salão. E Tá. descrevendo de maneira básica, assim, é um monte de gente numa sala apertada, sem fluxo de ar nenhum, dançando abraçado. Pensa quanto tempo vai demorar para isso normalizar. Pois é. Agora, pessoal do reforço escolar. Os alunos eu estava olhando uma entrevista com a Priscila Cruz, que ela é do Instituto Todos pela Educação, e ela falou como está sendo difícil esse processo dos alunos acompanharem as aulas EAD e como vai ser muito difícil, por exemplo, para o Enem. Então, se o Enem Uhum. voltar em novembro ou voltar em janeiro, mesmo que se estenda até janeiro, os alunos vão voltar assustados e vão tender a procurar mais professores de reforço. Então, para cada área é uma área, Sim. pessoal. Você tem que Exato. analisar a sua. E É, como você falou, como o Guilherme falou, ver, estudar o seu cliente. No pois caso, o é. seu aluno. Pergunta, E, manda um WhatsApp para cada um dos seus alunos, inclusive ex-alunos, perguntando como é que vão exato. as coisas, como é que está o emprego, como é Sim, que tá. sim. Porque quando você falou, você deu um exemplo positivo, né, de uma pessoa que conseguiu no começo da transmissão, né? Uhum. Ah, como eu também sou professor, então assim, para mim aconteceram dois exemplos, foram exemplos assim, apenas um de cada lado, mas acho que significativos. Então, uma aluna minha, ela estava estudando para uma prova de certificação, tá? E aí as escolas fecharam, tudo mais, e aí, ó, não vou continuar estudando, não faz sentido neste momento. Quero voltar, então provavelmente vai voltar, mas nesse momento não faz sentido. Tá, ok, tá, faz todo sentido, eu entendo. Outra aluna voltou, saiu, parou de trabalhar na empresa, né? Então começou a trabalhar em casa, então aí conseguiu ter mais tempo para fazer aula de inglês, que era uma coisa que ela estava querendo já há algum tempo. E aí, então assim, de uma certa forma, foi quase trocar uma pela outra. Então, sei que é um exemplo bem individual, bem específico, mas isso ilustra, só para ilustrar isso que o Lucas acabou de falar. Tem pessoas que vão, talvez, ter uma série de boas notícias. Né? Então, se você está próximo do seu cliente, que é uma coisa que o Lucas também fala aqui nas lives, né? Manter contato, né? Não é só porque ele deixou de ser seu aluno ou sua aluna que você vai perder contato com aquela pessoa. Né? Você tem que estar na mente dele, porque quando a pessoa voltar para a quarentena acabou, etc, vou voltar para minha vida entre aspas normal, putz, aquele curso, né? Aquela pessoa, aquele professor, aquela professora, aquela escola que eu queria fazer e é importante para mim continuar fazendo. Então por isso que eu falo que não é só financeiro, né? Está muito difícil essa questão para nós da dança. Sim, sim, eu imagino. Eu não tinha pensado nisso, mas assim, professor de dança, todo mundo lá, as pessoas vão voltar mais receosas mesmo, né? Então acho que vai ser mais sensível. Para alguns vai ser mais sensíveis que outros. É,
Isso aí, se mantenham na mente do seu ex-aluno e do seu aluno. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para o Guilherme, deixa eu Sim, abrir meu computador aqui de novo, que eu vou te pegar agora de calça curta, é assim essa expressão, né? Não sei. sim, Então, vamos lá, perdi muitos alunos, eu estou com o meu faturamento abalado. sim, Independente se é eu dei dois exemplos, né? Dois exemplos sim, extremos, da dança de salão e do reforço escolar. Independente dos dois, o reforço tá. escolar também perdeu alunos, talvez tenha sido até mais do que a dança de salão o que mais perdeu alunos, porque as escolas pararam. Muitas Uhum, escolas pararam, nem todas, mas muitas. Então, qualquer um desses dois, não importando se depois que passar, entre aspas, passar, porque como tu disse, a economia ela continua, né, uhum, abalada, independente disso, uh, eu devo ou não investir, esse é o momento de investir uhum, em cursos, em anúncios para captação de alunos, daqui a pouco em equipamentos para aumentar a qualidade das minhas aulas, etc., ou uhum. esse é o momento de guardar dinheiro, estocar dinheiro e ir gastando o menos possível? Pois é. Uma pergunta bem interessante. Eu diria assim, o momento de uma forma geral é um momento de cautela, tá? Justamente por conta dessa imprevisibilidade, né, dessas incertezas, é o momento de cautela. A não ser, tá, que exista um tipo de investimento que você vai fazer que seja 100% certeiro e garantido. Isso existe? Acho que não, né? Não. Ah, não, não existe, né? Você pode ser o guru do marketing, das finanças, Não. etc e tal. Então, assim, investimentos que sejam para expandir o seu negócio, tá? Mesmo que essa expansão signifique, de repente, uma melhoria, né? Ninguém está falando que são investimentos não necessários ou que são supérfluos, tá? Por favor, não entendam dessa Uhum. forma. Mas, de acordo com a sua condição, talvez não seja uma boa hora para você fazer isso agora, considerando que você vai sofrer, e os seus alunos, os nossos alunos vão sofrer, efeitos positivos e negativos dessa situação, né, durante a crise e após a crise, e que a gente não sabe. Tá? Então, assim, se você se, assim, esse investimento é algo extremamente necessário para a continuação do seu negócio, não é uma melhoria, é uma coisa que se eu não fizer, o meu negócio acaba. Ou seja, vamos supor, imagina que 100% dos alunos de uma escola não só querem fazer aula online. Sei lá, os pais proibiram de voltar para a escola. Sei lá, estou inventando uma coisa, mas só para ter uma ideia do conceito. Então, você vai precisar investir em equipamentos digitais. Você vai precisar investir, sei lá, em computadores para os professores, em Wi-Fi para eles, que às vezes eles têm Wi-Fi em casa que não é suficiente para dar aula. Né? Então, isso é uma situação que existe risco, tá? Então, se você essa situação, provavelmente você é de uma escola e provavelmente você tem uma estrutura um pouco maior, você tem um fluxo de caixa, um capital de giro um pouco maior para bancar esses investimentos, tá? Agora, fora disso, dificilmente você vai ter um investimento que seja aconselhável fazer agora, que seja assim para expansão, porque pode ser que dê certo, óbvio que pode, né? Mas é muito incerto. Então, se você não tem uma segurança financeira boa, que caso esses investimentos não deem retorno, você não consiga se sustentar como escola ou como individual, é recomendável cautela e aguardar. E esse momento, professor, pensa assim, ó. Olha como se fosse a sua vida fosse uma mesa. Procura o que tem dentro da sua mesa atual e o que Uhum, você pode usar ali. Não procura na mesa do coleguinha. Ah, tem porque aquele professor ele está fazendo aula ao vivo. uhum, Vou comprar uma webcam. Ah, aquele outro professor está fazendo um vídeo, um curso, um canal no YouTube. Não, olha, pensa no que você domina, no que você já faz e acrescentar nisso, porque isso é uma forma de investimento também. Tempo é uma forma de investimento. Se você ir uhum. lá e gastar tempo em fazer coisas que você não domina, não faz muito bem, então pega o que você domina e acrescenta coisas que não requerem investimento financeiro. Sim. Então, por Uhum, exemplo, tem um que é pago aqui do Projeto Professor de Sucesso, que é o curso Como Dar Aulas Online, né? O curso Professor Online de Sucesso,
E esse curso, pensando na crise, eu disponibilizei gratuitamente. Então é um curso que normalmente você pagaria R$ 997 e que você encontra gratuito no YouTube. Então o que você vai fazer? Você vai lá investir 1 hora por dia para aprender a dar aulas online e adaptar aquelas aulas presenciais em aulas online. Então, o que você tem que fazer? O que é o momento? É o momento de procurar conteúdo gratuito, é o momento de implementar estratégias que você já domina, utilizar equipamentos que você já tem, vender para alunos, ex-alunos, revender para alunos. O teu aluno está de quarentena, se ele tem condições de pagar, vende algo a mais para ele, vende 2 aulas por semana em vez de uma, vende um curso, vender mais para aluno, vender de novo para ex-aluno, vender para sua lista de contatos, capta alunos de maneiras gratuitas. Também tenho lives no YouTube, tenho conteúdo aqui no Instagram falando sobre captação de alunos. Então, é esse o momento. É isso, tem bastante opção. É isso aí. Tem uma pergunta aqui da Vanessa. Abaixar o valor das nossas aulas nesse momento seria uma estratégia para manter os alunos e tentar captar novos? Pode até ser, mas eu particularmente, assim, eu iria com bastante cuidado aí. Se me permite, Guilherme, o que eu recomendei para esse caso? E não tem nada de antiético nisso, ao meu ver, tá? O que você vai fazer? Você vai conversar aluno por aluno, entender a situação de cada aluno, e quando o aluno precisar, você vai baixar o preço. Quando ele não precisar, você não vai. E daí assim, mas Lucas, eu estou cobrando preços diferentes. Mas é uma situação excepcional. Sim. Você não está dando um preço para sempre. Você vai dizer assim, olha só, eu entendo que a gente está passando por uma crise, eu entendo que é uma situação de exceção, eu entendo que você, fulano, perdeu o emprego, que você está sem cliente, eu também estou passando por isso, então eu vou ser compreensivo contigo e vou baixar o preço. Se você precisa 10, eu baixo 10, se você precisa 20, eu baixo. E assim vocês vão nessa negociação, mantenham o aluno. Inclusive, eu recomendo que, se o aluno for um aluno fiel de anos, é melhor, às vezes, manter ele de graça por 1 ou 2 meses, se ele fala para ti, não, eu vou conseguir alguma coisa mês que vem, alguma coisa daqui a 2 meses. Pô, se tu tá com horário vago, mantém ele ali, nem que ele volte, pague parcelado, é a flexibilização, né? Todo mundo tá flexibilizando nesse momento de crise. Eu concordo. Não tem nada, não tem nenhum problema com isso. Não tem. Eu acho que o problema é só em você fazer isso de uma forma geral para todo mundo. Porque se você faz isso de uma forma pessoal, vou fazer isso para todo mundo, aí pode ser que você perca o valor da sua aula, tá? Não o preço, tá? Não é o custo. Mas assim, porque o valor da sua aula continua o mesmo, tá? Você pode cobrar menos, mas o valor que você está entregando para o seu aluno, para a sua aluna, eu imagino que ele vai ser ou mesmo ou vai ser muito próximo. Então, assim, eu acho que essa é a ideia. Então, pode abaixar? Pode. Mas qual que é o ponto? Você consegue fazer esses ajustes? Até quando eu posso abaixar? Até 10%? 15%? E se 50% dos meus alunos pedirem desconto, eu posso dar 10 ou 15% para todos eles? Não sei. Como que você vai saber? Se você tiver as suas finanças organizadas, numa linha do tempo, com as suas despesas. Não, se eu fizer isso, aqui eu não consigo pagar minha despesa do mês que vem e eu não tenho uma reserva de emergência. Então, entendeu? Então aí você vai criar alguns critérios. Então, qual é o critério que me parece mais justo? Vai ser o tempo de que o aluno está comigo, ou a situação financeira dele, aí você vai ter que, obviamente, confiar e acreditar. Então, ou quanto tempo falta para acabar o curso, né? Se o seu trabalho tiver um curso definido, né? Às vezes tem, às vezes não tem, então o pessoal pode ficar estudando forever. Então acho que é isso, né? Pode se fazer? Pode, com critério, com cuidado, baseado nas informações que você tem do seu negócio. Exato. Organização, aquilo que a gente falou no início da live. Não tem como tomar decisão se não tiver organização. Exato. E a Andréia, inclusive, falou, flexibilidade é a palavra do momento. É isso aí. Isso aí. Flexibilidade, empatia, enfim, e transparência. Acho que é muito importante ter transparência com os alunos também. Tá? Acho que está todo mundo em barcos diferentes, mas no mesmo oceano, ou no mesmo barco com oceanos diferentes, não sei como preferir.
Mas é uma situação que está todo mundo assim, entendeu? Exato, exato. Agora tem uma pergunta que vai fugir um pouquinho vai manter o tema, óbvio, mas vai fugir da questão de captação de alunos. Tá bom? Então, mantendo nessa lógica de problemas financeiros, eu Uhum. não estou em condições de pagar nem o básico, como aluguel, cartão de crédito, Uhum. etc. Como eu me organizo para isso não virar uma bola de neve? Eu Ótimo. deixo de pagar, eu Não. faço, escolho um em cada mês. A estratégia do chapéu, né? Todo mês você põe todas as contas no chapéu e você tira uma, esse mês eu vou pagar essa, né? Não, por favor, não Não faça fazer. isso. Não faça isso. Então vamos lá. Explorando um pouco mais do que eu falei alguns minutos atrás. Reveja os seus gastos. Se essa é a sua situação, né, se você está numa situação de dificuldade financeira, porque você perdeu a renda em 1 ou 2 ou 3 semanas, assim, foi muito, tudo aconteceu muito rápido, né? Então dificilmente você, não, eu tinha preparado, ninguém vislumbrava que isso ia acontecer. Enfim, então se essa é uma situação que você não tem, tem que ir para não chorar mesmo. Se essa é a sua situação, vamos lá, reveja os seus gastos, tá? Reveja os gastos que são de fato essenciais para você, né? Para a sua vida, para a vida da sua família, né? Ou da sua escola, do seu negócio, né? Da sua escola, enfim, do seu curso online ou presencial. Então, o que é essencial? Claro, essencial para a pessoa física. Bem, moradia e alimentação. Isso é essencial. Né? E como as pessoas estão ficando em casa, é basicamente isso que elas precisam. Tá? Luz, internet. Claro, a internet também, aí vem o resto. Mas reveja tudo que você pode cortar se você não está numa situação de manter. Não tem um segredo. Tá? Então essa seria a primeira coisa. Então reveja os gastos que você tem, reveja o padrão de vida que você está levando, tá? Então, os gastos eles estão diretamente relacionados com os padrões de vida que você tem, que você escolheu. E ninguém está criticando, tá? Nenhum padrão de vida, seja ele minimalista, consumista ou de luxo, tá? Não existe essa crítica. Mas reveja, porque se você está numa situação de dificuldade, você vai precisar provavelmente descer um pouco o nível. Né? Fazer uma mudança, às vezes, temporária, enfim. Então, cortar os gastos e rever o padrão de vida. Então, E tu começa sabe o por que aí. eu pensei? Eu pensei que a quarentena ia me fazer economizar dinheiro porque eu ia menos em restaurante, eu ia sair menos. Mas está sendo o oposto, porque eu estou pedindo muito iFood. Pois Então, é. repara nisso também. Senta você, sua esposa, a sua família, e vamos fazer assim, tá, vamos pedir comida? Vamos, mas 1 vez por mês, 2 vezes por mês. Vamos diminuir a larga da internet, vamos, né? Exato. Se a situação é mais apertada, é o que tem que ser feito. Não, vamos cozinhar, vamos fazer do momento de cozinhar algo em família, vou aprender algo novo, vamos tentar compartilhar, vocês ajudam. Tudo é uma questão de perspectiva. Né? Me lembro agora da história lá do A Vida é Bela, né? Que estava o filho na guerra e o pai contava histórias para o filho como se ele não estivesse numa guerra, como se ele estivesse brincando, né? E passa o filme todo e o filho não sabe que ele está numa guerra, no meio de uma guerra mundial, né? Porque ele conta uma história, claro, não é, a ideia assim, é só fazer uma simbologia de que é uma questão de perspectiva. Tá bom, vai mudar? Aceita. Tem algumas situações que a gente não pode mudar, a gente não controla. Aceita, que vai doer menos, então vai ser difícil, vai ser desafiador, mas tá bom, vamos rever, vamos cortar. Outras coisas, fonte de renda extra. Se o seu trabalho original, seja ele como professor, como professora, não está dando a mesma renda de antes, e você precisa dessa renda, vamos buscar renda extra, como vender produtos de marketing de afiliados, com lojas online, com sites que fazem pesquisas de opinião. Eu tenho até listas aqui de nomes, aqui depois que eu posso mandar para você também, de empresas que fazem isso. Se você precisar, talvez tenha que se desfazer de alguns bens, né? Espero que não, mas talvez seja. Talvez seja um processo, um momento de você rever o seu estilo. Se você precisa de tudo que você supostamente precisa, se você acredita que precisa, você precisa de tudo que você acredita que precisa, entendeu? Então, se a sua situação pede isso, né, se a situação não é tão confortável financeiramente, tem que fazer isso. Então, não pare de pagar, tá?
renegociar, então a Lília colocou aqui, então tem várias empresas, o governo, né, e empresas também, estão um pouco mais flexíveis na negociação, né? Então o governo prorrogou o pagamento de alguns impostos, alguns bancos também prorrogaram o pagamento de alguns débitos, né? Então, se você tem um pouco mais de tempo em casa, pelo bem ou pelo mal, pesquise isso, né? Pesquise no Banco Central, com o seu próprio banco, porque renegociar é importante. Não pare de pagar, não deixe o cartão de crédito rolar uma Estourar. coisa atrás da outra, porque isso vai acabar sendo um tiro no pé, entendeu? Então, renegociar sim, né, com os serviços, se for preciso cancelar, cancela, volta depois quando estiver mais estabilizado, né? A última coisa a fazer é pegar empréstimo, mas a última mesmo, assim, porque os empréstimos naturalmente vão ter taxas, por mais que tenham taxas razoavelmente baixas para alguns bancos, se você for fazer um empréstimo, você tem que ter um plano para pagar, entendeu? É Então, melhor assim, pegar empréstimo para pagar dívida ou não pagar dívida? Nunca passei por essa situação, não cara, sei. olha, Tem que ver os juros, né? Os juros da multa de não você pode, pagar o ou que pegar um existe empréstimo, assim, ou juros do você empréstimo. trocar uma dívida pela outra, né, que a gente fala. O que é? Na verdade, você já tem um empréstimo que tem uma taxa de juros X, né, e você pode contrair outro empréstimo com uma taxa de juros menor, e aí você paga aquele dos juros maior com aquela que você pegou com juros menores. Por exemplo, um crédito consignado, né, da folha de pagamento, por exemplo, ou alguma dessas taxas que os bancos estão oferecendo com um spread, né, com assim, uma taxa um pouco mais baixa. Então, é possível. Além do mais, falando de breve de economia, a Selic ela está muito baixa. Então, se vocês fizeram financiamentos de veículos ou financiamentos de imóveis há algum tempo atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás, nesse último ano a Selic saiu de 6,5 para 3,75. Então, isso não quer dizer que todos os bancos vão repassar esse desconto não, essa queda da Selic para os clientes, tá? Não sejamos levianos. Mas, provavelmente, alguma redução vai ter. Então, renegociar, eventualmente até refinanciar uma dívida que você tenha, pode fazer bastante sentido e pode te ajudar financeiramente para evitar você pegar um empréstimo, tá? Porque não tem Então, taxa de juros que vai fazer o empréstimo valer a pena. então, Os como bancos tu estão falou dando. aqui, a Lilian, só para ler na íntegra o comentário da Lilian, ela falou negociação com os bancos também, acho que Isso agora é aí, o momento disso aí. isso aí. E a Rose falou, os bancos estão dando 2 meses de carência, isso é bom para podermos nos Sim, ajustar nesses meses, certo? sim, sim, com certeza, porque você tem um fôlego, tá? Importante, coloque tudo no papel, coloque tudo na planilha, os juros, as taxas, os encargos, tudo, tá? Esteja consciente, tome decisões conscientes, com base nos seus indicadores operacionais, da sua vida, da sua escola, seja lá o que for, e da sua pessoa física, tá? Então, sim, poxa, legal, o que você vai fazer nesses 2 meses para você gerar uma renda extra para poder pagar esse empréstimo? Entendeu? Então, assim, empréstimo é possível? Como última alternativa e com um plano para você pagar. Né? A É Andrea bom para nos ajudar. Isso. é uma ótima hora para cozinhar em família, que a gente estava falando Sim, sobre cozinhar, sobre pedir comida, né? Fazer horta em casa, ó. sim. A Lília Dia falou, das dia da Mães. extra chegando. Antes de ler o comentário da Lília, eu queria falar sobre a renda extra. Uhum. Tem muitos professores que, além de ensinar o que ensinam, podem praticar o que ensinam também e faturar com isso. Tem um exemplo clássico do professor de música que poderia, não pode no período de quarentena, mas poderia, por exemplo, tocar em um bar, né? Tocar em algum casamento, Uhum. tocar... Hoje em dia não dá mais. Mas tem, por exemplo, professores de idiomas que podem traduzir, né? Traduzir coisas. Então, você pode se Sim, cadastrar no site de freelancer e fazer sim, tradução, ou se você entende de alguma coisa de tecnologia, fazer até redação de textos para quem é professor de redação aí, sim. redação de artigos de blog. Então, veja daquilo que você ensina se tem como prestar algum serviço também. Então, você Certo, exato. mantém, acrescenta no currículo, até interessante para as suas aulas, você se mantém na mesma área
e produz uma renda extra. E a Lilian Sim. falou ali, Dia das Mães está chegando, aproveitar essas datas comemorativas e produzir algo para a renda extra. Eu até Sim. estava falando com a minha esposa esses dias, a gente fez um bolo aqui, e ela ficou realmente muito boa em fazer bolo de banana. Eu estava tentando fazer aqueles bolos de banana, que ficavam derretidos de um lado e tal. E ela conseguiu. E daí eu falei assim, e a gente mora em um prédio que tem 2 prédios, um na frente do outro, e eu falei assim, a gente tem que começar a vender aqui na janela, ó, a gente vai atirando pela janela nas... Eu falei brincando, mas é uma coisa real. Por que não ali? Pô, tá na janela, dá um grito ali pro vizinho do lado, bate na porta dos vizinhos, Gente, vem uma comida, vai ser mais barato do que o vizinho contratar um iFood, sim, sim. né? Você É um for momento de criatividade, de inovar, né? Quem é que vai sair melhor dessa crise? As pessoas que aproveitarem esse momento para aprender algo novo, para oferecer algo novo, para dividir os serviços, para de repente se desafiar a fazer algo que numa situação normal não faria. Entendeu? Exato. Então, esse é o ponto. Esse é o pensamento que eu acho que a situação é difícil, mas é um pensamento positivo. Né? Tá, aproveite esse momento para fazer algo que vá trazer valor, seja para o seu negócio, né, como a gente está falando aqui dos autônomos, ou seja para a sua vida pessoal, para o seu perfil, para os seus aprendizados, enfim, sejam eles quais forem. Né? E já que a gente falou de empréstimo e de reserva de emergência, os benefícios do governo, né? Principalmente o auxílio emergencial. Né? Ele como tem muita gente aqui autônomo, acredito que muitos de nós possivelmente vão estar elegíveis, né, a essa renda emergencial. Inclusive o Lucas já fez até uma live aqui semana passada, né, com o Luan, que é advogado do projeto também. Muito bom, por sinal. E aí, então, esse benefício, se vocês forem elegíveis a esse benefício, ótimo. Usem para o que for essencial, caso você não tenha outra fonte. Se você é elegível e se você tem uma outra fonte de renda, se você tem uma reserva de emergência, use esse valor para compor a sua reserva de emergência. Entendeu? Porque é isso que eu estou falando. A imprevisibilidade e a incerteza pode trazer situações bem desafiadoras, né, para os próximos meses. Então, querendo ou não, a gente está no começo. Tem o quê? Um mês que a gente está em quarentena, mais ou menos, certo? Então, perspectiva é que até junho, julho, ainda a curva vai estar achatando, aí começa a se voltar, né, aí a agosto, talvez setembro, né, segundo o último comentário que eu vi do ministro da Saúde. E é uma previsão, não é nada certeza, não é nada científico, enfim. Então, se você é elegível a esses benefícios, use para guardar, e se você for precisar pagar alguma coisa, use para o que for essencial. Exato. E qualquer dúvida sobre essa questão, a gente fez uma live sobre a questão do benefício do auxílio emergencial, né, renda básica emergencial. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem para mim que eu vou encaminhar para o Luan. Ele está se mostrando muito prestativo e está fazendo um bom trabalho de divulgação sobre esse assunto aí. Então, podem ficar bem à vontade para enviar qualquer dúvida. Mas, a princípio, baixem o aplicativo da Caixa Econômica Federal. Reparem, é Caixa Econômica Federal, tá, pessoal? Tem que ser ali aplicativo feito pela Caixa Econômica Federal. Na dúvida, procurem algum portal de notícia como G1 ou algum portal de notícia. O próprio site da Caixa também. Ou o site da Caixa. Você pode fazer pelo próprio site da Caixa também, dá pra fazer pelo computador, né? Verdade. Dá pra fazer pelo computador também. Tá, perfeito. E se cadastrem, é rápido, só precisa do CPF de quem mora contigo e deu. Não tem nenhum problema mais. A Andrea falou, assisti uma reportagem onde um produtor de queijo continuou a atender seus clientes entregando a mercadoria com drone, olha só. Achei fantástico o recurso que ele encontrou para não entrar na crise. E olha como o nosso produto, a gente tem que dar graças a Deus que o nosso produto é conhecimento e que a gente consegue entregar online. Consegue entregar à distância ele, né? Exato, Quem já estava no mercado online, não quer dizer que não vai sofrer, né? É claro que todo mundo está sendo impactado, mas muito menos de quem estava só no mundo offline, no mercado offline. Né? Então, essa migração, para quem já fez, claro, tem que continuar entregando valor. Então, acho que o ponto é isso.
o vendedor de queijo, o produtor de queijo, ele continuou entregando o valor do produto dele, poderia ser um serviço, mas nesse caso um produto, para os clientes. Então, como que nós, como professores, seja online ou seja offline, como que a gente consegue continuar entregando algum valor para o nosso cliente para que ele continue sendo nosso cliente, né? Seja com os contatos, seja entregando, já que você não vai cancelar a aula comigo, você vai continuar fazendo, eu vou te dar 15 minutos ou meia hora a mais de aula, porque eu perdi alguns, então assim, para tentar fidelizar, eu não vou dar desconto na sua mensalidade, mas eu consigo te atender, dar um conteúdo extra, entendeu? Então, coisas assim, já que você tem um tempo mais disponível, utilize o tempo disponível para diminuir o risco de você perder outros clientes, entendeu? E para captar novos também, dá Sim. bônus. Bônus, eu sempre falo, bônus nunca são demais. Você dá uma aula para um aluno e entrega um livro para ele. Claro, atualmente livro físico não é tão interessante, até porque o sistema de entrega está meio complicado. Mas dá presentes, né? Grava um curso online junto com as aulas online, entrega aula extra, para quem dá aula dá aula para o filho, e uma vez por mês dá aula para o pai, para ajudar o pai a ajudar o filho, a Exato, auxiliar o filho. Ou seja, encontra uma maneira de se diferenciar dos outros professores e de entregar para o teu aluno ter a sensação de estar perdendo se ele parar. Ele está perdendo a oportunidade de ter aula contigo se ele parar agora. Então ele vai te colocar como prioridade. Ele vai preferir economizar no iFood, ele vai preferir economizar do que parar de estar contigo. Exatamente. O que eu fiz, só falar rapidamente das minhas aulas de inglês, eu estou fazendo uma série de lives no Instagram com pessoas de outros países, com amigos e amigas minhas de outros países, estrangeiros, enfim, que falam inglês fluente. Então a gente está fazendo lives no Instagram para as pessoas praticarem inglês. Já que todo mundo está fazendo live, então vamos fazer uma de transmitir conhecimento, né? De deixar as pessoas praticarem o listening, etc, etc. Então, assim, cada um vai ter uma possibilidade diferente, cada um vai ter um recurso diferente para acessar, né? Ou para criar, né? Muitas coisas talvez tenham que ser criadas aí, né? Criatividade é outra palavra importantíssima. Tem aqui o Foto Mais comentou, olha, todos os bancos praticamente jogaram as parcelas 2 ou 3 meses para frente, débitos automáticos e tal, só que não contam para os clientes que vão cobrar lá na frente esses juros de 3 meses. Essa questão dos bancos é complexa, porque a gente vive, me corrija se eu estiver errado, Guilherme, um pouco de um monopólio, um oligopólio de 5 bancos que detêm 80% das transações financeiras e faz com que o serviço de banco no Brasil esteja realmente muito ruim. Então, a gente tem que estar sempre de olho aberto e ter sempre um cara aí, como o Guilherme, por exemplo, aproveitar, deixa. Sigam o Finance Yourself. Guilherme, comenta aqui para nós o teu perfil, o teu @. Sim, vou colocar. Rapidinho? Sim, claro. Sigam o Finance Yourself e sempre, o banco parcelou alguma coisa, não sei o quê, custa lá encher o saco do Guilherme, mandar um WhatsApp para ele, fazer uma consultoria ali, e assim você tem que ter alguém de confiança ou alguém que entende, porque eu, por exemplo, sou péssimo com essas nomenclaturas, o que é financiamento, rolagem, não sei o quê. Macroeconomia até eu pego um pouquinho, mas para minha organização financeira eu sou péssimo. Tem que ter alguém para tu se agarrar, cara. Sim. E você falou dos bancos, os bancos, existem várias empresas, eu posso até citar algumas aqui, porque eu fiz até uma live anterior com essas informações. Bancos pequenos ou financeiras, né, pequenas, que estão com juros... Então, assim, falando dos grandes, né, eu sei que a Caixa Econômica ela está com crédito consignado a partir de 1% ao mês, né, penhor 2% ao mês, crédito direto ao consumidor 2,17% ao mês, o Banco do Brasil está com empréstimos por 1,2% ao mês para clientes, né, e aí tem outras empresas menores, como Creditas, Geru, Lendico, Just, Rebel, então que elas são com taxas razoavelmente aceitáveis, né, considerando que é um empréstimo. Então, assim, dá para pesquisar, tá? Eu posso depois
mandei uma mensagem que eu mando mais detalhes para vocês. Então, falando das lives de inglês, né, a Lilian, por exemplo, assistiu essa live de inglês, que foi com uma estrangeira dos Estados Unidos, enfim, que mora em Israel, etc e tal. Então, é isso, a gente acessa os recursos que a gente tem para poder continuar fazendo os negócios, né? Obrigado pelo comentário, Lilian. Legal, então, alguma consideração final? A gente está chegando no tempo limite aí, Guilherme. Sim, tinha mais alguma dúvida das que você tinha recebido aí esses dias para Eu perguntar ou acho não? que tinha alguma, só que ao longo do tempo a gente acabou que respondeu todas, Respondendo, né? meio organicamente ali. Deixa eu só Sim, dando considerações se eu achar alguma coisa que eu te falo. legal. Galera, eu acredito assim, é um momento de organização e cautela, tá? Se for para resumir, assim, de forma muito prática. Organiza suas informações, seja na pessoa física ou seja na pessoa jurídica, para que você tome decisões baseado em fatos, baseado nos seus dados, baseado na sua realidade. Então você tem que ter consciência da sua realidade financeira, que nada mais é do que um reflexo da sua vida. Seja, simplesmente é isso. As suas finanças são apenas um espelho das suas decisões. E todas as decisões que você faz, elas vão ter, ou no curto prazo, ou no médio e longo prazo, vão ter algum impacto financeiro. Tá? Então é isso, organize isso e haja com cautela. Pesquise, se informe com o seu banco, ou o consultor financeiro, na sua corretora, quais são as opções, seja ou de empréstimos no último caso, ou de investimento, se você consegue ter um valor agora que estava parado, que não estava rendendo, e aí você viu que esse dinheiro foi corroído pela inflação e ele não foi corrigido com uma taxa decente, enfim. Então, é o momento de você rever coisas. Se você está numa situação de muita dificuldade, vai ter que cortar mais, cortar gastos, etc. Se você está numa situação um pouco menos desconfortável, então você provavelmente vai ter oportunidades de fazer algo diferente, de criar algo novo, de entregar um novo valor para o seu aluno, para a sua aluna, de uma forma que vai agregar valor para o seu negócio e depois, quando isso voltar, você provavelmente vai sair dessa crise melhor do que você entrou. E é isso que a gente quer, né? Exato, exato. Falou tudo, Guilherme. É isso aí mesmo. Acho que tem um comentário aqui do Rafael. Estou conseguindo pagar as contas, porém não sobrou nada para mim. Posso afirmar que estou sobrevivendo apenas esses dias. Então, é um caso extremo, né? Então, já é um caso de bastante dificuldade. Então, todas essas estratégias que a gente está falando aqui, ninguém está falando que é fácil, tá? E que é simples, é só cortar. Então, assim, não entendam isso, né? Não é isso que a gente está falando, mas assim, a gente precisa falar dessas coisas. Então, sim, cortar, sim, sair da zona de conforto, desenvolver algo novo, fazer parcerias, isso é uma coisa interessante. Faça parcerias com os seus concorrentes. Tá? Se possível, né, professores, se for possível, tente compartilhar algum recurso. Se você perdeu algum aluno e o outro ganhou outro aluno, mas a expertise daquele professor não é a mesma que a sua, avalia se de repente não faz sentido, se vocês forem pequenos, naturalmente, se forem grandes é bem difícil, mas se vocês forem microempreendedores pequenos, talvez valha a pena compartilhar algum recurso, seja ele um espaço físico, quando as coisas voltarem, né, quando for possível compartilhar espaços físicos de novo, porque às vezes você tem uma taxa de ocupação baixa, outra pessoa tem uma taxa de ocupação baixa também, então por que não compartilhar o espaço físico da sua escola com uma outra escola de mesmo nível, porque aí vocês dois têm mais chances de sobreviver juntos a isso. Então, se você é muito pequeno, se você não tem uma estrutura financeira que te mantenha por vários meses, sobreviver sozinho vai ser muito mais difícil. Então, tente fazer parcerias, se for possível, seja compartilhando conhecimento, compartilhando um recurso tecnológico, ou, quando for possível, compartilhar um espaço físico. Entendeu? Então, é uma coisa também... Pô, mas com o meu concorrente? Sim, com o seu concorrente. Porque ele também está numa dificuldade. Né? Então, conversem entre si, né? Quebrem esse tabu. Né? Não quer dizer que você vai dar dinheiro para o seu concorrente, etc. Mas, se vocês querem sobreviver, muito mais fácil sobreviver juntos do que morrer os dois afogados na praia. Né? Com certeza, com certeza. 30 segundos restantes aqui, o Instagram acabou de avisar. Eu acho Tá. que Passou rápido, hein? Passou rápido, passou rápido.
Então, não ignorem essa crise, organizem-se, sigam o Finance Yourself, o projeto aqui do Guilherme, sigam o Guilherme, e eu tenho certeza que todo mundo concorda comigo que eu tenho que chamar o Guilherme para conversar aqui mais vezes.